Um dos desejos de quando a gente adquire as nossas suculentas é fazer a multiplicação delas, né, gente? Então hoje eu vou deixar para vocês dicas fáceis, rápidas, dicas que realmente funcionam quando falamos de multiplicação de suculentas. E se você gostou do tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho. Toda semana, gente, eu deixo muitas dicas de como multiplicar essas lindezas. Se você está procurando um canal onde, né, você possa encontrar dicas fáceis, dicas rápidas, simples, aqui é o canal. Eu tenho um cultivo mais rústico, cultivo as minhas suculentas no sítio e sempre estou compartilhando essas dicas simples e fáceis e rápidas com vocês. Então agora vamos conhecer essas dicas maravilhosas que você pode estar aplicando aí no seu jardim. A primeira delas, gente, eu vou deixar a técnica da decapitação. O que seria a decapitação? A gente tem muitas pessoas que estão chegando novas, né, no conteúdo, que estão começando a cultivar suculentas e muitas das vezes não sabem o que seria uma decapitação, né? O que vem na nossa cabeça, a primeira coisa é o corte, né? Decapitação a gente remete ao corte de uma cabeça. E na verdade aqui a gente faz o corte da cabeça ou da parte superior da planta, né? Igual aqui, ó. Aqui eu tirei a parte superior da planta, para quê? Para obter mais mudinhas neste tronco. Aqui eu tenho o resultado, aqui é a minha albicans com verrugas. Até agora ela não soltou verrugas, gente, mas eu comprei como sendo uma verruguenta, né? E olha só quantas mudinhas eu obtive. Aqui tem outra também, foi feita o corte, ó, né? Aqui eu tenho uma raindrops também, rebrotando. Essa é uma Dark Vader, olha quantos brotinhos. Então a decapitação é uma forma de você estar multiplicando as suas suculentas, né? A gente faz o corte superior da planta e ela começa a rebrotar, ela começa a soltar várias mudinhas. Aqui também eu tenho uma Afterglow. O que eu faço? Como eu faço essa decapitação? Eu procuro, gente, sempre fazer, né, utilizar a lua cheia ou a lua nova. Sempre obtive resultados muito bons fazendo dessa forma. Uma outra coisa é que quando eu faço a decapitação da plantinha, eu não deixo ela no tempo. Se eu cultivo ela no tempo, eu retiro ela alguns dias até o corte ficar bem cicatrizado aqui, ó. E depois eu até posso retornar ela para o tempo. Como ela já está adaptada ao tempo, não tem problema, tá? Mas se você fazer o corte e de repente chover por vários dias, o tronquinho pode vir a apodrecer e você perder a planta. Então é importante você observar isso, tá? Quando você fazer o corte, fazer um corte bem limpo, deixar ele secar. Algumas pessoas passam canela, eu não passo, mas se você quiser passar, pode passar, que a canela vai ajudar a cicatrizar mais rápido, tá? E vai ajudar também a não fungar, né? Ela vai proteger contra fungos. Além da decapitação, que foi a primeira que eu mostrei para vocês, a gente também pode fazer a multiplicação das nossas lindezas por folhas, né? Nós temos plantinhas que se multiplicam muito bem por folhas. Gente, ontem à noite eu fiz a rega das minhas plantinhas, por isso que elas estão cheias assim de gotinhas de água, tá? É que ontem à noite eu fiz a rega delas, bem abundante, maravilhosas. E para você que quer saber como eu rego, como eu faço, né, a rega das minhas plantinhas, é só acessar a playlist do meu canal aí, que tem várias dicas de como eu faço isso, tá, gente? Então aqui, ó, aqui eu tenho a Lovely Reversa. A Lovely Reversa, deixa eu mostrar para vocês, ó, essa é a normal, que tem essas rosetinhas bem em formato de botão de rosas mesmo, ó, que fica mais fechadinho. E eu já tenho aqui a Lovely Reversa, que ela é o contrário, ela fica como se fosse um botão de rosa aberto. Coisa linda, né, gente? Então a Lovely você pode aplicar a decapitação, que foi a primeira que eu mostrei para vocês, e você pode vir aqui, ó, e retirar as folhinhas. Você vai só balançar, né, a folhinha para um lado, para o outro, até ela se soltar. Ela tem que ficar assim, ó.
esse miolinho aqui, essa gema que a gente chama aqui, ó, ela não pode quebrar, gente. Ela tem que sair intacta. Se quebrar, o que vai acontecer? Ela não vai germinar, tá? Ela não vai soltar raízes, ela não vai soltar os brotos. Então, retirada essa folhinha, o que eu faço? Eu levo ela para um local bem iluminado, tá? Um local que não pegue sol direto, porque se eu deixar essa folhinha no sol também, ela vai murchar, ela vai secar e ela não vai soltar as raízes ou os brotinhos, que é o que a gente quer. Então, um local bem iluminado. Eu tenho uma forma de fazer a multiplicação delas, que é em caixinha de ovos. Eu vou mostrar agora para vocês. Então, retirada a folhinha, eu trago para o meu berçário. Eu uso muito as caixinhas de ovos, eu gosto, gente, já faz anos que eu faço dessa forma. Eu trago e boto elas assim, ó, em pezinhos. Eu deixo essa gema viradinha para cima. E dentro de alguns dias, como vocês estão vendo ali, ó, mais ou menos uns 15 a 20 dias, elas começam a soltar os brotinhos, começam a soltar as raízes. Ó, aqui a gente já tem várias soltando raízes, deixa eu mostrar para vocês, ó. Já estão tudo soltando as raizinhas, soltando brotinhos. Deixa eu ver se tem alguma aqui com brotinho. Aqui, ó. Essa aqui já tem até brotinho, ó. Vendo, ó? Então, aqui eu vou esperar mais algum tempo esses brotinhos e essas raízes ficarem um pouquinho maiores, que daí só então eu vou colocar sobre um substrato bem sequinho, tá? Tenho aqui já, ó. Já tenho aqui, ó, quando elas ficam um pouquinho maiorzinhas. Então, eu coloco elas sobre um substrato mais sequinho, deixo mais uma semana, mais ou menos, e depois começo a fazer as regas normalmente. No berçário, eu rego um pouquinho mais, tá, gente? Eu faço essas regas não tão espaçadas. Como elas são bem novinhas, então elas precisam de um pouco mais de umidade para enraizar mais rápido, tá? Para soltar os seus brotinhos. Na verdade, eu sempre faço dessa forma e sempre tem dado certo. Desse jeito, a gente quase não tem perdas, né? Porque quando a gente traz já as folhinhas, já coloca no substrato e começa a molhar, elas tendem a melar muito fácil. Dessa forma, gente, a gente tem uns resultados melhores, mais satisfatórios. Não que elas que não vai acontecer de melar, de você perder. Não, isso acontece, isso vai acontecer, tá? Mas não acontece com tanta frequência. A gente tem o sucesso é bem maior, eu posso dizer aí em torno de 80 a 90%, tá? Ó, tá vendo tudo que tá aqui? Olha só que legal, né? Ó, deixei soltar. O que pode ser feito também, eu também faço em alguns casos, é você trazer a folhinha, colocar sobre substrato seco e só começar a regar quando elas soltarem raízes e os brotinhos, tá? Antes disso, não faça a rega, só comece a molhar mesmo quando você vê, né, que já tem os brotinhos e as raízes. Como aqui, ó, aqui é um exemplo, aqui eu já não coloquei na caixinha de ovos, aqui eu coloquei direto. Aí o que que eu faço? Né, ó, o substrato tá bem sequinho, como vocês estão vendo, né? Eu usei o Carolina Soil, tá? O Carolina Soil para enraizar é muito bom, gente. Então, elas já estão começando a soltar, ó. Algumas já estão soltando raízes, outras ainda não. Mas ainda eu não faço essa rega, tá? Eu vou esperar mais um tempo, sim. Elas não vão morrer, tá? Pode ficar tranquilo que não vão morrer. É só você deixar no local assim, ó, como tá aqui. É um local bem iluminado, tá? É bem arejado, ele pega bastante ventilação. Isso que é importante, tá? Você não pode deixar um local muito abafado e local muito sombreado, escuro, tá? Não vai dar certo. Então, um local bem iluminado mesmo. À tarde ele chega até a pegar um pouquinho de sol, mas é um sol mais filtradinho. Pois aqui nesse local, onde eu tô, né, mostrando para vocês, é o meu berçário, ó. Eu tenho um plástico transparente que ajuda o sol não ficar tão forte, né? Não pegar cheio aqui nas plantinhas. E principalmente em berçário, né? O berçário é um local onde a gente faz as nossas mudinhas. Aqui, ó, tem o Lovely Roses, olha que coisa fofinha. Então, aqui, gente, daqui talvez umas 2 semanas eu já consigo molhar. Aí o que eu faço? Eu borrifo a água, né? Eu começo com o borrifador. Porque se você colocar uma água muito forte aqui, também já não vai dar certo, né? Elas são bem sensíveis, então eu começo borrifando elas com a água.
até elas enraizarem um pouquinho mais e depois aí então eu faço as regas normalmente, tá? Dessa forma que eu faço a multiplicação das minhas plantinhas, das minhas suculentas por folhas. Então, depois que eu tiro, né, na verdade, depois que as folhinhas, elas soltam raízes, que elas soltam os brotinhos, que elas estão, tamanho de uma moeda mais ou menos de R$1, gente. Vamos deixar assim que fica mais fácil para vocês. Qual é o tamanho exato de você tirar lá do berçário, né, para estar transplantando para um outro vasinho. Eu começo com os vasinhos bem pequenininhos, ó, seu tamanho 6. Coloco elas, porque um vaso muito grande não vai dar certo, tá? Eu já fiz, não deu certo, então falo por experiência própria. Depois que eu comecei dessa forma, tirando de lá, colocando um vasinho menor e aumentando o tamanho do vaso conforme a planta vai crescendo, eu tive mais sucesso, tá? Então essa é uma dica bem valiosa para vocês, que dá bem certo. Ó, aqui eu tenho várias mudinhas, tá? Ó, todas, né? Eu trouxe agora pro vasinho menorzinho. Conforme vai crescendo, então vamos mudando de vaso, mudando vasinhos maiores. Aqui eu já tenho o resultado de uma decapitação essa é a Ellen, isso, a Ellen, olha que coisa fofinha, gente. Eu cortei todos os tronquinhos e olha quantas mudinhas ela já está soltando. Então quer dizer, né, daqui um pouco eu já vou ter mais mudinhas, vou conseguir. Já fiz um vaso com as ponteiras e vou conseguir fazer um outro. Então, assim, ó, vale muito a pena, tá? Observe a lua, tá? É algo que eu faço aqui no meu jardim e tem dado certo, e por isso eu passo para vocês. E como eu faço a multiplicação das pendentes? Como aqui, gente, ó, eu tenho o colar de pérolas. Isso vale também para o colar de pérolas, o colar de rubi, o colar de golfinhos, tá? Colar de bananinha, todos os colares, coração emaranhado, todos que são de ramos, né? Que a gente vai tirar o raminho, né? Ó, o raminho seria uma hastezinha dessa e colocar na terra para todos, tá? Vale para todos. Eu retiro, coloco uma pontinha, eu coloco no fundo do vaso e tampo com o substrato. E o restante, gente, eu arrumo assim, ó, por cima do vaso, tá? Eu só deixo ele arrumadinho por cima do vaso. E o que vai acontecer aqui? Ele vai soltando as raízes, olha só, e vai enraizando, ele vai se fixando ao substrato. Olha que coisa mais linda, gente, que fofinho. Aí ele vai soltando os brotinhos, né? Ó, olha que lindinho que ele tá já. Esse aqui é um vasinho que eu fiz praticamente o quê? Vai fazer um mês, ele tem um mês, E olha como ele já está. Então é dessa forma, tá? Eu venho aqui, eu retiro. Era um momentinho, gente. Deixa eu colocar o vasinho embaixo. Eu retiro um raminho desse aqui, ó. Tá? Como ali embaixo era um ramo bem maior, tá? Então, mas você pode fazer isso, ó. Tirar um raminho tamanho de uns 10 centímetros, que já é o suficiente. Coloca essa pontinha aqui, ó. Você vai colocar dentro do substrato, você vai tampar. E o restante que sobra, toda essa parte aqui, você coloca sobre o substrato. Um local bem iluminado. Esse aqui, deixa eu mostrar para vocês onde estava, ó. Eu tenho aqui embaixo a minha estantezinha aqui, ó. Ela serve como berçário. Então, são tudo plantinhas que, né, que já estão um pouquinho maiores. Ele estava aqui nesse cantinho, ó, tá? Ó, eu retirei ele daqui junto com os outros. Então, o local que ele pega o sol da manhã. Ele vai pegar o sol da manhã, por isso que ele tá tão bonitinho. Então, o importante é você colocar o seu berçário em um local bem iluminado. E alguns casos, como aqui que eu mostrei para vocês, que pegue o sol. Já as folhinhas não, as folhinhas que eu mostrei é um local bem iluminado, tá? Sem o sol. Aqui como já tem raízes, então um local bem iluminado, que pega o solzinho da manhã, que vai pegar em torno de 2 horas de sol somente, tá? Então isso faz com que elas enraizem mais rápido. Outra forma bem eficaz de multiplicar suculentas é cultivá-las no tempo. Eu sei que tem muitas pessoas que não vão gostar, que não são adeptas, né, do cultivo no tempo. Mas aquilo que eu falei desde o início do meu vídeo, eu falo daquilo que eu tenho experiência e daquilo que tem dado certo aqui no meu jardim. A água da chuva, gente, ela é um grande potencializador do crescimento das plantinhas, tá? Ele contém nitrogênio, o nitrogênio faz com que elas cresçam mais rápido, que elas se multipliquem mais rápido. Então, às vezes as pessoas perguntam como que eu tenho tantas suculentas, né?
a maior parte do meu cultivo é no tempo. Então, eu percebo que elas crescem mais rápido, elas se multiplicam mais rápido no tempo, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos. Olha só aqui o colar de rubi. O tamanho, gente. Essa noite deu uma chuva maravilhosa. Choveu em torno de 2 a 3 horas e foi o suficiente para que eles ficassem assim, ó, bem hidratados. Olha que coisa linda. E só tem benefício, gente. Olha que coisa mais linda. Eles começam a crescer mais rápido. Aqui eu tenho, ó, o colar de pérolas. Aqui eu tenho crássulas. Olha que coisa linda. Crássula pelúcida aqui também. Aqui mais colarzinho de pérolas. Esse vasinho com essas orostaches, eu estava cultivando ela ali no cantinho da minha estante vermelha que eu mostrei para vocês, que eu tenho um berçário. Eu trouxe, não estava bem, tá? Eu trouxe ela para cá. Olha o tamanho dessa aqui. Olha o tamanho. Isso tudo o quê? Muito sol, um local, como vocês estão vendo, bem arejado. Isso é importante para não fungar a plantinha e para secar o substrato mais rápido, como choveu bastante ontem, então isso é importante. E a água da chuva, né? A água da chuva, ela faz com que a planta ela cresça mais rápido. E claro, um substrato também bem adubado. Outro ponto muito importante, que eu vou falar com vocês agora. A qualidade do seu substrato, o substrato que você usa com as suas suculentas. Eu sei que tem pessoas que não gostam de adubar, mas cada um tem um objetivo. Se o meu objetivo é ter suculentas compactas e pequenininhas, eu não vou adubar mesmo, gente. Eu vou usar um substrato mais neutro, para que elas não cresçam muito, para que elas fiquem mais coloridas e compactas. Agora, se o meu objetivo é multiplicar, eu quero multiplicar, eu quero fazer com que o meu jardim ele encha de suculentas, eu quero ter vasos cheios, eu quero ter, né, muitas suculentas. Então sim, você vai fazer a adubação sim, que ela é importante, não só para o crescimento da plantinha, mas para a saúde também. Eu percebo que suculentas que tem um substrato que não é tão nutritivo, elas adoecem mais rápido também, gente. Então a gente tem que estar... É aquela coisa, né? Ou você faz a adubação da maneira correta, você também tem que dosar isso, você não pode fazer demais, porque também é prejudicial. Ou você combate os fungos depois, né? Com defensivos. Então o melhor mesmo é você fazer uma adubação consciente, dar os nutrientes que a plantinha precisa para que ela fique saudável, bonita, para que os seus vasos encham e para que você tenha muitas suculentas lindas aí. Ó, essa aqui é a querência. Olha que coisa mais linda. Deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês. Essas mini rosetinhas da querência é maravilhosa, né? Então eu fiz recentemente a troca do substrato desse vaso, né, com a adubação. Eu tenho vídeos sobre o meu substrato, sobre a adubação aí no canal, gente. Mais uma vez, eu peço para acessar a playlists aí do canal, que você vai achar muitas dicas de cultivo falando sobre substrato e sobre a adubação. Outra dica bem importante, importantíssima, a quantidade de regas que você faz nas suas suculentas. Se eu quero que a minha suculenta ela se multiplique, que fique bonita, que cresça, que encha vasos, eu tenho que fazer uma rega consciente, gente. Eu tenho que regá-las. Porque tem muitas pessoas que têm medo de regar, né? Que vai melar, que elas vão encher de fungos. Realmente, a gente fala isso o tempo todo nos vídeos, né? Cuidado com as regas, cuidado para não molhar demais, cuidado para não encharcar suas suculentas, porque senão elas vão fungar, as raízes vão apodrecer. Fato, isso é fato, realmente. Mas, se você também não fizer a rega conforme a plantinha precisa e necessita, ela também não vai crescer. Faça uma experiência aí. Cultive o mesmo vaso. Faça 2 vasos. Exemplo aqui, ó, do Sedum Voodoo. Cultive um local coberto, onde você vai controlar as regas e onde você vai molhar pouco. E o outro que você vai cultivar no tempo, onde você vai fazer as regas certinhas, se não chover, e onde ela vai pegar a água da chuva. Você vai ver o quanto esse vaso que está no tempo pegando água da chuva e você fazendo as regas certinhas, ele vai crescer muito mais. E quais são essas regas corretas, né? Qual é o correto em regar suculentas? É você deixar o substrato secar e fazer uma nova rega, uma rega abundante, onde você vai botar a água, não só aquela, porque tem gente, eu não sei se ainda fazem, mas
faziam muito isso, né? De colherzinhas, colocavam 4, 5 colherzinhas de água. Não, você vai vir molhar ela e a água vai escorrer por baixo. Uma rega abundante. Se o seu substrato estiver bem seco, gente, não tem problema em fazer assim. Você pode sim fazer desse jeito, que vai só beneficiar a sua suculenta. Olha que lindo esse arranjinho, que coisa mais fofa. Hoje eu trouxe um vídeo de multiplicação para vocês, como eu faço a multiplicação das minhas plantinhas através da decapitação, através de ramos, de folhinhas, os locais onde eu cultivo, a quantidade de regas, de sol. Muito importante, gente, para que você tenha sucesso no cultivo com suas suculentas. E mais uma vez, para quem ficou até agora, né, assistindo o vídeo comigo, muito obrigado. Quem não é inscrito, eu peço que se inscreva. Toda semana eu trago muitos vídeos para vocês de uma forma simples. O meu cultivo ele é rústico, é um cultivo mais simples e que tem dado muito certo, como eu mostro nos vídeos para vocês, tá bom? Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.